O que é a contratação do Everton Ribeiro pelo Bahia significa na geografia do futebol brasileiro? O primeiro ponto é que nós estamos falando de um jogador que é top, primeira prateleira no futebol brasileiro. Sim, o Flamengo, já disse, fiz em outro vídeo, deixou passar a oportunidade de renovar com um grande jogador que poderia muito bem compor elenco. Se você observar, vários clubes da Série A, clubes importantes, disputaram o Everton Ribeiro. Então, o primeiro ponto é que estamos falando de um jogador de primeira prateleira, um jogador que nos últimos 10 anos é um colecionador de títulos importantes, não só no Flamengo, no Cruzeiro, Curitiba, enfim. Então, um jogador top do futebol brasileiro. Em outros momentos, nenhum clube do Nordeste conseguiria contratar, ter bala na agulha para trazer um jogador dessa relevância para o futebol do Nordeste, para um clube do Nordeste, seja Bahia, Vitória, Sport, Fortaleza, qualquer um desses. E aqui não vai nenhum demérito, eu sou um cara do Norte falando, mas é um fato, não conseguiriam ter receita para poder bancar no seu orçamento um jogador dessa envergadura. Então, quais são os movimentos que estão acontecendo? E aí sim que eu digo que mexe com a geografia do futebol brasileiro. As SAFs, como vieram no Brasil, como aportaram no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer ainda no geral, qual vai ser o cenário com as SAFs. A gente sabe sim alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Eu já me posicionei ser contra a SAF para clubes como o Flamengo, que não precisam, clubes de grande torcida, de grande massa, que têm ativos mais do que suficiente para serem uma potência, como o Flamengo é, como poderia ser, por exemplo, o Corinthians, se bem gerido fosse. Mas a questão da SAF, em alguns casos específicos, elas podem e devem mexer com a geografia do futebol brasileiro, como é o caso do Bahia, que está sendo aportado pelo Grupo City. E o Grupo City, como a gente bem sabe, é um grupo bilionário e que pode fazer grandes estragos no mercado do futebol brasileiro, porque a nossa moeda é muito desvalorizada em relação ao euro. Então, o movimento que, a priori, para o Bahia é um movimento mais ousado, agressivo, bancar o salário de um jogador como o Everton Ribeiro, talvez aí para o Grupo City não seja devido à desvalorização da nossa moeda. E aí começam a fazer esse movimento. E a gente observar, quem acompanha aí a Premier League, eu pergunto para vocês, quem era o Chelsea, quem acompanhava o Chelsea, a Premier League, antes do Ibrahimovic, que era o ex-dono do Chelsea, eu pergunto para vocês, quem era o Chelsea? O Chelsea era um clube pequeno, embora um clube de grande tradição, um clube longevo, de muita tradição na Inglaterra, era um clube que não ganhava quase nada. O último título do Chelsea, antes do Ibrahimovic, havia sido na década de 50. Então era um clube pequeno. Quem era o Manchester City antes do grupo? Quem era o Manchester City antes do Grupo City? Também não era nada antes do aporte do dinheiro árabe. Então, a falta de um regulamento no Brasil em relação ao fair play financeiro, que diz que você só pode realmente gastar aquilo que você arrecada, se na Inglaterra, mesmo com toda uma legislação relacionada a fair play financeiro, esses players já atuam em termos de, vamos dizer assim, de mobilizar ou de impactar o mercado, você imagina no Brasil, onde eles podem entrar com um clube através do Bahia, que é um clube médio no Brasil, e eles podem fazer um grande estrago. E a contratação do Everton Ribeiro passa justamente essa mensagem para o mercado, né? Porque, como eu disse, os valores aqui negociados, eles são muito mais baixos comparados com o que é negociado na Europa devido à questão da moeda, que a gente trabalha aqui com o real, que é a moeda mais forte do continente, versus o euro, que é trabalhado na Europa, onde o Grupo City está ali negociando. Então é muito mais fácil você transformar um Bahia num competidor realmente forte, por títulos ou por vaga Libertadores, do que transformar um Girona, que é um time também do Grupo City lá na Espanha, mas lá as moedas, lá as negociações são feitas em euro, então é muito mais difícil você tirar um jogador do Atlético de Madrid, ou do Real Madrid, ou de um clube grande que seja, porque lá a negociação é em euro, a parada é outra. Aqui esses grupos City, como por exemplo, podem ter mais forças para fazer um estrago ainda maior. E se você for pegar o que fizeram esses tipos de empresas, de sociedades anônimas no futebol, como foi o Chelsea do Ibrahimovic, como foi o City
Grupo City com o Manchester City, que pegaram clubes que não eram potências. Se você pega a Premier League há 20 anos atrás e falasse que o Chelsea, que o City ia ser o que é hoje, iam rir de você, ia ser uma piada. Mas o City é o que é hoje. E essa contratação do Everton Ribeiro passa uma mensagem muito forte que a geografia do futebol brasileiro começa a mudar. Não, eu não acho que o Flamengo vai deixar de ser o ponteiro. O Flamengo é, de uma maneira disparada, financeiramente, o clube mais hegemônico do continente. E mesmo com grupos fortes como o City, o Flamengo, por toda a sua capacidade de engajamento midiático, não vai deixar de ser. Mas outros clubes que outrora conhecíamos como grandes podem perder o protagonismo para que clubes como o Bahia possam cada vez mais assumir o protagonismo que nunca tiveram. E é isso que a gente vai observar nos próximos anos, nos movimentos que vão acontecer no futebol brasileiro. Bom, não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva, então peço sua ajuda para que se inscreva aqui, deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo, comente aqui, deixe seus comentários, interaja se você gostou ou não gostou, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.